Sejam todos muito bem-vindos. Programa Controverso no ar e o nosso tema hoje é política na era do coronavírus. Para a gente poder entender melhor esse cenário político que está sendo construído e que ninguém tem experiência o suficiente, eu convidei alguém que tem bastante experiência na vida e principalmente na vida pública. É ele, o vice-presidente do partido Podemos, vice-presidente nacional, e aqui no estado de Goiás, assessor especial do governador Ronaldo Caiado, Eduardo Machado. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Giovanni, amigos da TV Capital, do programa Controverso. É um prazer enorme estar mais uma vez ao seu lado, uma figura tão maravilhosa que eu tenho a honra, a alegria e o prazer de conhecer há uns 30 anos. Obrigado, viu, pelos 30. Vamos confessar que há mais de 35 anos. E eu queria que você desse, inicialmente, uma visão geral sua de tudo isso que nós estamos vivendo, principalmente tentando fazer alguma comparação histórica. Maravilha. Bom, amigos, é importante observarmos, em primeiro lugar, que o nosso governador, ele está agindo conforme a ciência determina. Muita gente fala assim, ele está pensando como médico e não como governador. Não é isso. Ele está fazendo o que o mundo está fazendo, o que todos os grandes líderes mundiais estão fazendo. Foi o que a China fez, foi o que a Coreia do Sul fez, a Coreia do Norte, que não teve nenhum caso de infecção, não teve exatamente porque assim, quando começou a epidemia na China, ela se fechou completamente, então ela não tem nenhum infectado. Todos os grandes líderes mundiais entenderam que o caminho era o isolamento total. Aí o Brasil entrou nessa onda, os governadores também, os prefeitos também. Foi quando o Bolsonaro, que eu quero dizer que eu não sou aquele crítico de querer dizer que está tudo errado, não. Porém, nessa questão, no que tange aí a questão do coronavírus, o governo tem errado sistematicamente. O presidente tem que analisar que ele, na condição de líder maior da nação, ele é o espelho, ele é o timoneiro da nação. Então, no momento em que ele vai para a porta do palácio receitar hidrocloroquina, sem ser médico. No momento em que ele sai nas ruas de Brasília, apertando a mão de idosos, depois passando a mão no nariz. No momento em que ele faz questão de querer pegar na mão, frequentar lugares. Você vê, ele esteve na padaria esse final de semana e comeu dentro da padaria, sendo que existe um decreto que até permite a padaria estar aberta e vender o alimento. Mas é proibido o consumo no local. Pois é, mas ele na condição de presidente da República, vai lá para descumprir a lei. Então, quer dizer, e agora, nessa crise com Mandetta, uma crise de vaidade, uma crise de ciúme, porque a população tem gostado e muito da condução do Mandetta. Então, aí vem o presidente falar que é uma gripezinha, falar que é um resfriadinho e discordar de todas as medidas que o mundo está tomando, e a gente vê que os seguidores do Bolsonaro chegam nas redes sociais e por todo canto e quer dar razão ao Bolsonaro. Eu já vi gente dizendo que essa questão do coronavírus é o Caiado junto com a Globo querendo desestabilizar o presidente. Gente, as Olimpíadas de Tóquio, elas foram adiadas. Será que o Caiado tem essa força toda para adiar umas Olimpíadas? O primeiro-ministro da Inglaterra ficou uma semana na UTI. O príncipe Charles está contaminado. A primeira-dama do Canadá está contaminada. O governador do Pará, o governador do Rio de Janeiro. Quer dizer, que gripezinha é essa? Toda a comitiva do presidente. Toda a própria comitiva do presidente. Os números mostram que a letalidade do coronavírus, do Covid, ela é 10 vezes maior do que a dengue hemorrágica, do que o H1N1, do que a influenza, do que o sarampo. Quer dizer, é uma coisa terrível e ela é muito virulenta. A transmissibilidade dela
tem se mostrado 100 vezes maior do que se esperava, tanto que a OMS antes não recomendava o uso de máscaras e agora está recomendando. Então, assim, na verdade, o mundo está aprendendo a lidar com uma doença que nunca existiu, né? Então, realmente, as pessoas estão apanhando no começo. Agora, o que eu critico o presidente da República é porque o mundo recuou. O Trump, no começo, também achava que tinha que abrir, recuou. O Boris Johnson recuou, Angela Merkel recuou, o mundo recuou. O prefeito de Milão, que no começo criou a campanha Milão não para, e Milão virou o epicentro mundial da doença, hoje ele pede perdão. O prefeito de Wuhan, aquela cidade lá da China, onde tudo começou, Wuhan, ele não só pediu perdão, mas ele renunciou ao cargo. Ele renunciou ao cargo porque ele reconhece que foi devido ao desleixo dele, que na hora de fazer o lockdown não fez, que a doença tomou as proporções que tomou. Então, a pessoa reconhecer que erra é uma atitude nobre, mas o Bolsonaro ele não reconhece que erra hora nenhuma. E os seguidores dele, os fanáticos que o seguem, que são mais fanáticos do que nos áureos tempos do PT tinham os petistas, que o Lula podia dar um tapa na cara da pessoa, todo mundo ia falar que estava certo. Hoje o Bolsonaro, se ele mandar o pessoal pular no buraco, essa turma que o segue pula no buraco. Então, eu creio, e eu te falo que o partido Podemos pensa assim também, tanto que o Podemos ele não é oposição por oposição, muito menos situação. O Podemos analisa cada projeto que chega no parlamento, reúne a direção do partido, reúne a bancada na Câmara, no Senado, que nós temos a segunda maior bancada, e debatemos se aquilo é bom para o Brasil. E o que é bom para o Brasil, nós votamos. E acredito que o parlamento, Giovanni, inclusive quero fazer esse elogio aqui ao atual parlamento brasileiro, em sua grande maioria, ele tem tido homens e mulheres do bem que pensam assim. Não votam contra simplesmente porque são oposição ao governo e não votam a favor porque são bajuladores do governo. Não. Votam naquilo que acredita. E eu vou citar um exemplo que aconteceu agora, recentemente. Uma deputada federal do nosso partido, que inclusive preside o partido nacionalmente, a deputada Renata Abreu, ela apresentou um projeto interessantíssimo em defesa das mulheres, que obriga todos os médicos a quando eles recebem num hospital ou numa clínica uma mulher com sintomas de violência, está bem claro que ela foi agredida, esse médico é obrigado a comunicar para a polícia que ele recebeu aquela mulher, porque muitas mulheres são espancadas sempre e não contam, não vão na polícia jamais, querem continuar apanhando, né? Então esse projeto foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado Federal, chegou para a sanção do presidente da República, ele vetou. Não me pergunte por quê, até porque eu não sei dizer, ninguém sabe, mas ele vetou. O projeto voltou para a Câmara, na Câmara nós derrubamos o veto, voltou para o Senado, que também derrubou o veto e, portanto, virou lei. Já é lei no Brasil. Então, ou seja, nós não somos oposição por ser, nem situação por ser. A gente defende o que é melhor. Eduardo, você fez uma explanação muito abrangente. Eu quero puxar alguns ganchos aí. Você disse que o presidente Bolsonaro ele errou em algumas posições de conduta dele. E o governador Ronaldo Caiado? Não errou em nada, não? Eu acredito que o governador Ronaldo Caiado ele não errou. Por quê? Porque ele está se baseando, eu repito, não, porque ele é médico. Não. Ele, como homem de bom senso, ele está fazendo o mesmo que o Ibanez em Brasília, que é advogado, que o João Dória lá em São Paulo, que é marqueteiro, que o Witzel no Rio, que é juiz. Quer dizer, eles estão ao lado da ciência, ao lado do bom senso. E a ciência mostra que temos que ter o confinamento. Aí
o Bolsonaro veio com a defesa do isolamento vertical, porque ele se baseia no fato que a doença só atinge as pessoas do grupo de risco. Porém, infelizmente, e muito infelizmente, conforme o governador anunciou ontem, ao anunciar a extensão da quarentena, nos últimos 20 dias, 30% dos infectados no Brasil estão fora do grupo de risco. Então, isso é gravíssimo. Dos infectados, não. Das mortes, o que é pior. 50% já é abaixo de 60 anos. Exatamente. Então, já que 50% estão fora do grupo de risco, do que adiantaria o isolamento vertical? Nada. Nada. Absolutamente nada. Então, quando a gente vê notícia aí o dia inteiro, pessoas morrendo com 25 anos, 30 anos, 19 anos, pessoas sem nenhuma comorbidade e também com histórico de atleta, como diria o presidente, né? Morreu essa semana um aluno do Cefet, um aluno que fazia veterinária na cidade de Urutaí, do Centro Federal de Educação, que ele é titular da seleção de vôlei. E aí, 20 e poucos anos, atleta, não é histórico de atleta, não, atleta. E morreu. Então, essa questão, mas alguns vão sofrer a crise econômica. Gente, ninguém está negando que vai ter crise econômica. Você pode ter certeza que o Caiado não nega isso, ninguém nega isso. Pelo contrário, ele anunciou agora que vai cortar 30% das despesas do Estado, justamente porque a arrecadação está despencando. Então, todo comerciante vai pagar o preço. Eu sou proprietário de uma construtora, estou com ela paralisada. Meus funcionários em casa, eu não os demiti, estou pagando salário, mas é uma situação péssima para a construção civil, péssima para a maioria dos empresários do Brasil e do mundo, lógico, está tudo fechado no planeta, mas acontece que desde criança eu ouço falar em crise, só que dessa vez, gente, não é dizer que aquele carro que estava a 150 por hora baixou a velocidade para 100, para 110, não, o carro parou, ele entrou na garagem, parou e tirou a chave. É o que aconteceu com o planeta Terra. Então, é muita irresponsabilidade um governador de estado, seja ele qual for, querer nesse momento falar que vai abrir tudo. Abrir tudo é loucura. Confinamento é confinamento, isolamento social tem que ser levado a sério, que eu vou te falar uma coisa. Álcool em gel aqui em casa virou assim, o item de primeira necessidade. Quando eu entro no carro, eu já esterilizo ali o volante, tudo. Então, o cuidado é total. E eu te falo que a população está se conscientizando. Eu falo porque hoje eu estive na farmácia e lá devem ter entrado uns 10 clientes junto, enquanto eu estava lá. Ninguém chegou a menos de 1,5 m de ninguém tocou em nada, todos com máscara, todo mundo com máscara, os funcionários e todos os clientes. Então, realmente, eu acredito que a população está se conscientizando. Claro, é claro que tem gente fazendo besteira, tem gente fazendo festa, claro que tem gente se aglomerando, mas desde que o mundo é mundo, né? Eduardo Machado, vice-presidente nacional do Podemos, um partido que hoje não faz parte da base do presidente da República e em alguns aspectos também lhe faz um pouco de oposição, mas aqui no estado de Goiás é assessor especial do governador Ronaldo Caiado. Vamos agora para um breve intervalo, mas antes eu quero deixar algo na sua cabeça e na cabeça do meu telespectador e do nosso internauta. Eduardo, vamos pegar cada um desses elementos que você trouxe e vamos começar a dividi-lo. Eu quero começar pelo governador, pela abertura que ele prometeu agora para a próxima semana, que ele está analisando, que vai sair um novo decreto,
inclusive de segmentos muito específicos e como que isso deve acontecer. O preço político que o governador está pagando por isso, você faz muito essa conexão política, eu quero saber como é que estão os outros estados. E depois nós queremos falar sobre a Prefeitura de Goiânia e vamos voltar para o relacionamento federal. Mas isso, Eduardo, fica aí na sua cabeça e você, telespectador e você, internauta, espera um pouquinho, você está no lugar certo. Já estamos de volta. De volta ao programa Controverso, hoje o nosso convidado especial para falar sobre política em tempo de coronavírus é o vice-presidente nacional do partido Podemos e também assessor especial do governador Ronaldo Caiado, Eduardo Machado. Eduardo, vamos fazer um pouquinho de pinga-fogo. Você trouxe toda uma exposição no primeiro bloco e a gente precisa esmiuçar ela um pouquinho. Você disse que o governador não errou. A minha primeira pergunta queria que você fosse bem objetivo para poder responder. Minha primeira pergunta, você acha que o governador está na mente da população nesse momento, com a população entendendo e favorável a ele, ou ele sai um pouco prejudicado? Você que inclusive é responsável pela articulação e está articulando em todo o estado de Goiás. Olha só, Giovanni, eu tenho uma convicção, em primeiro lugar, que o governador acertou. Ok. Agora, em termos de reflexo junto à sociedade. É claro que... A conta ficou para ele pagar? É claro que toda unanimidade é burra. É claro que não são todas as pessoas que vão concordar. Em primeiro lugar, tem aqueles que gostam mais de dinheiro do que da vida humana. Esses não vão concordar. Tem os mercenários da vida. Tem os fanáticos pelo Bolsonaro. Que se o Bolsonaro propuser amanhã a pena de morte, eles vão ser a favor. Se o Bolsonaro propuser amanhã o aborto, eles vão ser a favor. Qualquer coisa, eles são a favor. Então, esses, eu diria que realmente estão do lado do Bolsonaro e passaram a questionar. Ou melhor, parte deles. Porque vale a pena lembrar que na pesquisa que saiu essa semana, quase 30% dos que votaram no Bolsonaro se arrependem de ter votado no Bolsonaro. Então, eu teria vários exemplos para dar, mas um exemplo eu tenho vários, mas um bem dentro de casa é minha mãe, fanática no Bolsonaro. Mas depois de tanta abobrinha que foi dita, de tanta coisa sem sentido, de sair cumprimentando as pessoas, ela já relativiza isso. Presidente nacional, mas e o governador? Tudo bem. Então, eu quis dizer o seguinte... Como ele está na mente da população? Bem. Eu acredito que grande parte da população, as pessoas que eu converso, estive anteontem em Cristianópolis, conversei com algumas pessoas, eu te falo, essas pessoas estão aplaudindo a firmeza do Caiado, a firmeza dele, a determinação dele de agir de encontro com a ciência. Então, essas pessoas estão admirando e eu ouso dizer que hoje ele cresceu. Ele cresceu no conceito de pessoas que não votaram nele. Hoje votariam, porque estão vendo a seriedade dele. Eduardo, existe algum número que vocês se baseiam para isso ou é mais uma percepção? É uma percepção, Giovanni, até porque num momento de colapso total, de caos total, não tem sentido o governo tirar o foco disso e querer fazer pesquisa de avaliação de popularidade, né? Não está no momento. Mas a minha percepção... Porque a questão agora é que nem pai que diz para o filho adolescente que não vai poder ir para a festa, né? Exatamente. Ou que cancela o Natal, que cancela as férias, a viagem de férias. Não é a hora de medir popularidade. Exatamente, não é hora de fazer isso. Então, agora, na minha percepção, baseado em alguns fatores, baseado, por exemplo, nas pessoas que eu converso, claro que cada vez mais através do sistema virtual, e também baseado nas redes sociais, nas postagens que eu faço, externando meus posicionamentos sobre o que eu acho certo e errado, nas atitudes que estão sendo tomadas pelo governo, eu sinto que o Caiado, em termos gerais,
em termos gerais, ele ganhou com isso, porque a sociedade se sente segura de ver que nós temos um governador que se baseia em critérios científicos e não populistas. Porque nessa hora tá fácil fazer discurso fácil. Porque muita gente gosta, quer dizer, de dinheiro todo mundo gosta, mas tem gente que gosta demais. Então você acha que o governador sai bem, no final de tudo isso ele vai sair bem? Eu acho que ele sai bem e não acho que a intenção dele seja essa. Eu vou fazer tal discurso porque é bonito fazer. Não. Não é essa. Você acha que a campanha para prefeito... Eduardo, não tem muito a ver com o que eu vou conversar, mas ao mesmo tempo tem. Eu ia perguntar mais no final, mas eu vou deixar para esse momento mesmo. Vai ter eleição para prefeito no Brasil esse ano? Giovanni, e essa eleição, se tiver, vai ser em outubro? Vai manter as datas? Estamos diante de um grande imbróglio jurídico. Ninguém é melhor do que você, que é um dos melhores advogados de Goiás, para saber a questão do princípio da anualidade eleitoral. A lei é muito clara. Não se muda nenhuma regra eleitoral a menos de um ano de eleição. Mas é um caso de pandemia. Não está escrito no Código Eleitoral, não está previsto isso. Até deveria. Está aí. Foi um erro dos nossos constituintes de 1988. Foi um erro. Mas o fato é que não existe previsão legal. Mas, presidente, se o Congresso entender, o Congresso pode acelerar uma PEC. Essa cláusula não é pétrea. Ela pode ser modificada. Ela pode ser modificada, mas aí vem o grande questionamento. Se pode ser modificada a menos de um ano de eleição. Então, por exemplo, na semana passada, choveram consultas no TSE. Pessoas querendo ampliar o prazo de mudança de domicílio eleitoral, usando como justificativa o coronavírus. Pessoas querendo aumentar o prazo da janela que os vereadores tiveram para mudar de partido. Pessoas querendo mudar o prazo de alistamento eleitoral. Todas elas foram negadas pela Corte. E o embasamento foi um só: princípio da anualidade eleitoral. Aprovar uma PEC da noite para o dia também não é simples, né? O ministro Se tiver vontade política, aprova, presidente. O ministro Barroso, ele acredita que ele encontra brecha jurídica para um adiamento do pleito para novembro ou dezembro, né? Então, vai ser uma grande guerra jurídica. Eu particularmente, defendo que se adie as eleições. Há exemplo do que aconteceu agora no Mato Grosso. Uma senadora foi cassada e foi marcada uma nova eleição. Uma eleição, porque foi caçar toda a chapa, né? Ela foi cassada e os 2 suplentes dela também. Então, convocou-se uma eleição extemporânea, que seria agora, daqui a 10 dias. E a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, ela adiou sine die as eleições. Então, não tem prazo para ser realizada. Inclusive, a mesa do Senado foi oficializada hoje. Portanto, a senadora deve perder o mandato hoje. E o Mato Grosso vai ficar sem uma vaga no Senado. Vai ficar só com 2 senadores enquanto não fizer. Ou seja... Presidente, mas agora vamos raciocinar ainda nessa via. Nós temos a possibilidade de termos, então, uma eleição onde o principal da eleição é a vontade popular. A vontade popular, ela é consagrada no escrutínio, porque esse é o escrutínio. Escolher entre as pessoas, levantar aquela proposta ideal. Como que eu vou poder trabalhar a possibilidade de escolher
sem conhecer os candidatos. A pré-campanha, ela já não está prejudicada. Eu queria só explicar para o telespectador e para o internauta que a pré-campanha, ela é fundamental, principalmente para o candidato desconhecido. O candidato que não estava especificamente, nesses anos anteriores, preparado para uma campanha desse tipo e resolve se apresentar. Falou assim, olha, eu estou pensando em ser candidato. Olha, eu estou me organizando, o que você acha? Então, por exemplo, nós temos aí, na campanha para presidente da República, foi na pré-campanha que o atual presidente desenvolveu todas as possibilidades, inclusive de parceria, inclusive do Podemos, né? Para se tornar presidente. Estou certo? A importância da pré-campanha é real ou não? E sendo importante, já estaria prejudicado? A pré-campanha já está gravemente prejudicada, porque o Brasil começou a utilizar muito a internet na questão eleitoral, porém, começou a usar muito comparado com o que era antes, porém ainda está muito incipiente, né? Então, hoje não daria para se pensar numa campanha meramente virtual, principalmente em se tratando de eleição municipal, né? Nas pequenas cidades, as pessoas não usam tanto a internet, principalmente para acompanhar a política. E as campanhas de vereador, então? As campanhas de vereador, elas são feitas através de aglomerações. Campanha de vereador é feita na porta da igreja, na porta do boteco e na porta de lugares que a televisão, esse horário nosso, não permite explicar. Exatamente, é isso mesmo. Então, é complicadíssimo. Então, eu, particularmente, eu defendo que as eleições sejam adiadas. Existe uma outra corrente do TSE, mas que eu acho um absurdo isso, que se torne essa eleição o voto não obrigatório. Mas aí compromete a democracia completamente. O governador, ele tem se concentrado muito e enfrentado muito as questões do isolamento. Tem 12 cidades para serem declaradas como um estado de calamidade. Essas cidades, a calamidade delas é por conta de questões econômicas ou por conta de epidemia local? Todas por questões econômicas. Não Se existe... é questão econômica, desculpa cortar o senhor. Se é questão econômica, lógico que eu já sabia disso, o ideal, ao invés de declarar o estado de calamidade, não é buscar o que o ministro da Saúde, Mandetta, falou na oportunidade quando ele permaneceu no cargo, dizendo que já haviam protocolos para os prefeitos e para os governadores para retomarem as políticas locais, a economia local, porque naquele primeiro momento era um isolamento semi-total, né? Não existe lockdown no Brasil, não existe. Telespectador e internauta, entendam bem, hoje, dia 15 de abril, não existe lockdown no Brasil ainda. Não existe fechamento total e absoluto com restrição de ir e vir. Não existe. O que existe é que as prefeituras fecharam e o governo do estado fechou determinados lugares para evitar aglomeração. Estou certo, presidente? Exatamente, é isso mesmo. Aí o que eu quero ver com o senhor é o seguinte. Então, o Mandetta, ele já trouxe certos protocolos que podem ser utilizados para a abertura da economia. O que eu vou perguntar e o senhor vai responder? O senhor vai me responder no último bloco, que é o próximo bloco, nós vamos ter um intervalo, por que não se aplicar ao invés de colocar ainda mais agravado a situação econômica dessas cidades? Mas vice-presidente nacional do Podemos, assessor especial do governador Ronaldo Caiado, Eduardo Machado, eu te espero no próximo bloco. E você, telespectador e internauta, não sai daí não. Você está no lugar certo e vai ficar melhor ainda. De volta ao programa Controverso, terceiro e último bloco, estamos falando de política em época de coronavírus. Convidamos Eduardo Machado, vice-presidente do Podemos, assessor especial do governador Ronaldo Caiado. Eduardo, eu deixei você numa pergunta que eu entendo que é fundamental, que está na cabeça de todo mundo. Através dela eu vou vir para Goiânia. Mas
tem 12 cidades que estão na iminência de ser decretado o estado de calamidade pública nelas. E você já nos adiantou que a calamidade econômica não tem nenhuma cidade no estado de Goiás que tenha problemas de tal forma com o coronavírus, né, com a epidemia que precisa ser fechada. Nós não estamos tendo problema de crise de leitos, crise para sepultamento, crise da saúde em si. Então, a crise é econômica. O ministro Mandetta, ele já disse que já tem protocolo para tudo. Os protocolos já estão prontos. Mandetta esteve aqui no estado de Goiás, já tem lá o hospital de campanha preparado, que vai ser referência para o Brasil. Nós já estamos com o Hospital do Servidor Público, que virou agora um hospital especial para receber, se por acaso tiver algum tipo de problema, inclusive para receber pessoas que vierem de fora. Enfim, existe já uma organização. Não seria melhor replanejar agora essa liberação e restaurar a economia, ao invés de manter esse estado de calamidade no estado e ainda decretar calamidade pública em 12 municípios? Giovanni, essa questão dos municípios, ela é muito caso a caso, então é muito difícil a gente generalizar, porque os municípios eles têm realidades completamente diferentes um do outro. Em relação ao governo do estado, eu posso te garantir que o governador está trabalhando 20 horas por dia, exclusivamente focado em que Goiás consiga passar pelo pico da pandemia da melhor forma possível. Em relação a essa liberação, que muitos aguardam, liberação do mercado, eu acredito que ela vai haver, mas não liberar para as pessoas trafegarem e voltar a andar, não. Mas, pontualmente, algumas indústrias tendem a ser liberadas porque fazem parte da cadeia produtiva fundamental. Eu vou te dar um exemplo aqui. Hoje, as fábricas de caixão não estão entre as... Apesar que funerária e cemitério podem funcionar, mas as fábricas que fabricam as urnas funerárias não estão ainda liberadas. Eu não estou falando em termos de Goiás, não, em termos de Brasil. Então elas têm que ser liberadas, ok. Mas se elas forem liberadas, e a indústria que fornece madeira para ela, se tiver fechada, como é que vai fazer? Então, toda essa análise, essa reanálise do protocolo, de quem fica aberto, de quem não fica aberto, é claro que como todos estão aprendendo com o dia a dia, apesar que já existem os protocolos internacionais, lembrando que eles também mudam. Eduardo, você tem uma cidadezinha pequena, pega Mutunópolis, entendeu? Pega a Anhanguera. Todo mundo conhece todo mundo. Você pega professor Jamil. Você pega Vicentinópolis, né? E essas cidades são cidades pequenas, cidades de fácil contenção. Elas são cidades próprias para que se mantenha exatamente o isolamento social, o distanciamento social, em casos muito concretos, e a aplicação da cultura da higienização das práticas sanitárias adequadas. Precisa fechar a cidade pequena desse tamanho? Precisa fechar exatamente para evitar aglomeração. E eu te falo... O senhor está muito caiadista, o senhor está falando dos bolsonaristas. Não, mas muito caiadista, não? Mas eu sou um caiadista por convicção. Eu apoiei o Caiado por acreditar nele. Vai lembrar que eu era secretário de Estado no outro governo, pedi demissão da secretaria para apoiar o Caiado por ser um fã do Caiado de carteirinha. Foi um dos únicos aproveitados, né? Fui o primeiro partido a declarar apoio ao Caiado, né? Então, eu trabalho com ele com alegria e convicção. Então, eu te falo o seguinte, tudo tem o seu momento. E o momento agora é do isolamento social absoluto. E sobre o interior pequeno, que você se referiu... vamos tentar ser prático, vamos tentar dar uma resposta. Eu quero te dizer com muita alegria o seguinte... Não morreu ninguém, não adoeceu ninguém, e em todas as cidades em volta também não aconteceu nada. Tudo bem, mas acontece que eles estão adotando esse confinamento. E talvez por isso não aconteceu.
Talvez não. Muito provavelmente por isso. Tanto que você pega, por exemplo, no condomínio que eu moro, aqui em Goiânia, eu moro no condomínio fechado, que devem ter aí 300 casas, 200 casas, mas que as pessoas continuavam frequentando a academia, todo mundo fazendo caminhada, aquele monte de gente indo e vindo. Moral da história, nesse levantamento que o Popular fez anteontem, dentro do meu condomínio fechado, que tem só 300 casas, tem 6 infectados pelo coronavírus. Você pega uma Rio Verde da vida, tem 7. Você pega Jataí, tem 7. Você pega Lusiânia, tem menos infectados do que o meu condomínio. Por quê? Porque não cumpriram com rigor o confinamento. Agora, como eu estava te falando, eu estive em Cristianópolis, ontem e antes de ontem. Você não vê ninguém nas ruas, ninguém. Todo mundo fechado, os pouquíssimos comércios. Uns estavam abertos, agora já colocaram lá, delivery. Você liga, o cidadão aproveita, já que todo mundo conhece todo mundo e tudo é pertinho, você liga, o cidadão, dono do supermercado, vai lá, pega e leva na casa do cidadão. E os pouquíssimos que estão abertos, com uma faixa de contenção na entrada, aí você chega de fora do supermercado, a mais de 1 metro, você fala o que você quer, eles vão lá, já te entregam os pacotes tudo fechadinho, bonitinho, antes de começar a te atender, já higieniza a mão, isso em todos os comércios que eu fui em Cristianópolis. Então, que é uma cidade com 3 mil habitantes, quer dizer, as pessoas estão conscientes. E talvez por isso, muito provavelmente por isso, que Goiás está aí entre os estados menos... Nós tivemos um prefeito que se levantou contra... E o governador teve que ir lá com uma verdadeira tropa da Polícia Militar e o Roller, né? Ele teve que ir lá apaziguar as relações. Nós estamos com muitos... 2 cidades, né? Foram assim. Nós estamos com muitos casos dessa forma, desse formato? Não, só 2 casos. Basicamente, Acreúna e Iporá. Mas Iporá foi que peitou. Né? Mas no reservado dos 256 municípios nossos, não tem outras cidades que estão se levantando, não? Não, eu não vou dizer se levantando, mas que alguns governadores externam a opinião que gostariam de reabrir, até porque... Prefeitos, né? Alguns prefeitos. Tem que analisar o seguinte, Giovanni, que na política do interior, quanto menor é a cidade, o prefeito faz parte do dia a dia da cidade. Ele está no açougue, ele está encontrando com os eleitores dele, ele vai levar o menino na escola, ele encontra. Então, no dia a dia, ele convive com os eleitores. E então, em função disso, a pressão, principalmente dos pequenos comerciantes, dos prestadores de serviço, a pressão é muito maior nos prefeitos das pequenas cidades. Então, eles são pressionados e eles têm que... Então, vamos voltar agora. Em matéria de pressão, a pressão em relação ao Caiado, principalmente dos bolsonaristas, né? O pessoal Sim. de carteirinha, essa pressão que é feita por pessoas que parecem que são muito bem estruturadas, esses bolsonaristas. Dos bolsonaristas, mas eu quero conceituar aqui que dos bolsonaristas, digamos, fanáticos. Quem que é esse fanático? O fanático é aquele que, se o Bolsonaro disser amanhã que quer mudar a cor da bandeira do Brasil para preto, ele concorda. Quer mudar o hino nacional, colocar o hino do Flamengo sendo o hino nacional, ele concorda também. Mas você não tem medo de ofender um pouco as pessoas que estão te ouvindo quando você coloca que o cara que elegeu o Bolsonaro, ele é fanático? Eu não estou me referindo ao eleitor que votou no Bolsonaro. Ah, então não é o eleitor. Não é o eleitor do Bolsonaro. O Bolsonaro teve mais de 50 milhões de votos. Isso. Eu estou me referindo a menos de 1 milhão de pessoas. Eu estou me referindo aos fanáticos, aos xiitas. As pessoas que não têm o senso crítico de analisar o que é melhor para a sociedade. Se o cara não estivesse brigando pelo Bolsonaro hoje, ele estaria brigando por um futebol, por uma coisa. Exatamente. É uma pessoa que emocionalmente quer brigar por alguma coisa. Que eu dei esse exemplo aqui no começo da nossa conversa. A minha mãe votou no Bolsonaro, fez campanha pro Bolsonaro,
E a vida dela, até o começo do coronavírus, era elogiar o Bolsonaro o dia inteiro. Hoje, ela já relativizou. Já não é mais, de forma alguma, bolsonarista xiita. E eu tenho vários primos, pessoas de minha família, pessoas que eu amo, que também já perderam a graça. No começo do governo Bolsonaro, por conta daquelas falações demais, falar muita coisa, depois a questão dos filhos, aquela outra questão de nomear o Eduardo embaixador e os escândalos em cima do Flávio. Então, tudo isso foi arranhando, mas arranhando de forma leve. Eu entendi. Mas então, agora, com o corona, os arranhões foram profundos. Deixa eu te perguntar uma coisa, saindo um pouco da questão do governador, que eu não vou conseguir arrancar muita coisa desse assessor de jeito nenhum, porque ele blinda. Você é um caiadista mesmo, blinda demais o governador. E o Iris Rezende? Nós tivemos aqui agora uma entrevista hoje, dia 15, pelo Popular, lá com a Fabiana Pulcinelli, inclusive muito bem conduzida, né, como sempre, do secretário de Finanças. E ele explicou 78 milhões a menos na arrecadação de Goiânia, não tem condição de fazer os pagamentos todos que são previstos, e ele explica que teve que colocar 3 mil contratos provisórios, né, suspensos. E essa suspensão, inclusive, ela não tem pagamento também, né? E aí surgiu aí uma discussão enorme. Você acha que o prefeito ele está indo no caminho certo? O prefeito, inclusive, nós temos boato aí de que vai afetar o duodécimo da Câmara Municipal de Goiânia, e o presidente da Câmara, né, o Romário Policarpo, já falou, aqui não, isso aí é impossível de acontecer, o dinheiro tem que vir, né? A Pulcinelli ainda perguntou, mas secretário, não era melhor parar com essas obras todas para garantir o trabalho desse pessoal e assim por diante? E ele deu as explicações que, para mim, me pareceram muito interessantes. Qual a sua opinião sobre isso aí? Eu penso que não tem como fugir dessa realidade, que é o corte, em primeiro lugar, dos investimentos. Então, não tem sentido. Hoje não existe a estrada da cidade tal à cidade tal. Não está na hora de fazer. Está na hora de cortar investimento e manter famílias trabalhando. Ok. O prefeito, eu acredito, baseado em tudo que eu vi, que eu li, que ele vai, em primeiro lugar, cortar os investimentos não previstos. Em relação a ter que cortar funcionário, é terrível, contratos temporários, melhor dizendo, e gratificações também dos efetivos. Gente, mas infelizmente não tem como fugir disso. Assim como o Caiado anunciou que vai cortar 30% das despesas do Estado, e já comunicou para o presidente da Assembleia e do Tribunal de Justiça que também vai ter que cortar 30%. Todo mundo vai ter que fazer um sacrifício. Todos os empresários do mundo. Para quem não sabe, a Disney, lá dos parques temáticos da Flórida, ela anunciou ontem a demissão de 43 mil funcionários. 43 mil. Ela tinha 43.200 funcionários. Ficou só com 200, para fazer vigilância e manutenção mínima. Imagina o prejuízo que a Disney está tendo, com cassinos espalhados pelo planeta Terra, resorts, parques e tudo mais. Então o mundo parou. Na prefeitura de Goiânia não ia ser diferente. O prefeito com certeza vai ter que cortar. E ninguém é melhor do que ele, até porque ele é uma pessoa, no meu ponto de vista, muito proba, muito responsável. Eu tenho certeza que ele vai fazer aquilo que é melhor para a Prefeitura de Goiânia. Lógico, muitos vão ficar insatisfeitos, mas não tem como. Num momento desse... Eu posso fazer coro com você? Por favor. Porque eu estou ouvindo... Meu programa não tem patrocínio de governo, nem do governo do Estado, nem do governo federal, nem do governo municipal. Fiz um programa livre, viu? E a televisão TV Capital também não tem relacionamento com ninguém. Então é uma opinião totalmente pessoal. Nós temos aí esses contratos provisórios e algumas pessoas estão dizendo, olha, mas tem que olhar para o lado social. Tá certo. Só que quando eu olho para esses contratos provisórios, nós precisamos entender que nós estamos olhando
para pessoas muito específicas. São 3 mil pessoas. Sendo que a cidade de Goiânia, o prefeito tem que olhar para 1.200.000 habitantes. Então não tem como pegar esse valor, parece que são 8 milhões de reais, não é isso? E esses 8 milhões de reais que não terão esse valor, não terá esses 8 milhões. Exato. Eles acabam tendo que sair de algum outro lugar. Então, eu quero dizer que eu não queria, sinceramente, nunca estar na pele de Jair Bolsonaro, estar na pele do governador Ronaldo Caiado, nem do prefeito de nenhuma capital, de nenhuma cidade. Porque essa parte de sobreviver com aproximadamente 30% a 40% da receita que possuía, eu estou vivendo esse problema na minha empresa, estou vivendo esse problema no meu escritório, você disse também está vivendo esse problema, mas a gente está tentando absorver, não é isso? Tem um ditado muito antigo e muito correto que se diz o seguinte: não se faz omelete sem quebrar ovos. Então, infelizmente, não tem como inventar dinheiro. E o duodécimo da Câmara? Os Estados Unidos está lá, fabricando dinheiro, né? Mas nós não temos como fazer isso, né? Você não é a favor do Lula, não? O Lula fez uma live, a live do Lula bombou, né? 537 pessoas. A live do Lula bombou. Foi-se o tempo, né? Mas então, aí eu fui assistir a live do Lula, lógico, né? E estava assistindo a live dele e ele disse: o Bolsonaro tem que fazer rodar dinheiro. Tem jeito de rodar dinheiro aqui no Brasil, não? É lamentável um ex-presidente da República que ficou 8 anos na presidência falar isso, porque todo mundo, algumas pessoas sabem, talvez nem todas, que para você fabricar uma notinha de R$100, você tem que ter lastro dessa moeda. Você tem o valor conceptivo em ouro. Então, não é assim, vou inventar, porque senão era fácil. Era fácil. Todos os países do mundo seriam bilionários, todos. Papel e tinta, né? Papel e tinta, pronto. Você tendo uma gráfica, você está trilionário. Presidente, tem um efeito horrível. Quando o dinheiro é emitido sem lastro, ele não é dividido por aquele valor, não. Você perde a credibilidade. Então o dinheiro ele cai muito mais do que o lastro. Não é isso? Exatamente. Ele perde nas cotações internacionais. Aí o duodécimo da Câmara Municipal, você acha? O que você acha disso? O duodécimo. Não seria uma interferência no poder? O dinheiro não tinha que carimbar direto, não? Eu acho que o duodécimo, eu acho que bonito seria partir do poder municipal, da Câmara Municipal, a intenção de devolver o duodécimo. Mas eles abriram mão do fundo, você viu? Do fundo legislativo. Tudo bem, mas tinha que abrir mão de muito mais. O momento é de caos. Então, eu acho o seguinte. Agora, eu acho certo que eles deveriam abrir mão. Mas, independente disso, como o duodécimo é um percentual da receita, ele vai cair de qualquer maneira. Porque entre as prioridades que cada cidadão tem num momento de crise profunda, certamente não está em pagar o IPTU. E a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça vai preocupar, então, já que você é assessor do governador e concorda com a posição do Íris, então eu acredito que se o governador te ouvir... O governador já falou já te isso. ouviu? O governador já falou isso para o presidente da Assembleia e para o presidente do tribunal, que todos vão ter que cortar na carne, vão ter que cortar 30%. Por quê? Porque a previsão é de uma redução imediata de 30% na receita. Até porque a principal receita de um governo estadual é o ICMS. Quase todas as empresas de Goiás, tirando uma exceção ou outra, estão fechadas. Eduardo, antes de te passar para as considerações finais, onde eu quero que você fale a sua mensagem para o telespectador, para o internauta, eu queria que você falasse um pouco sobre o novo normal, né? Porque está todo mundo querendo voltar para a normalidade. Mas antes disso, eu queria que você me falasse um pouco sobre a possibilidade de passar lá no Congresso, está indo agora para o Senado, já foi aprovado da Câmara, esse socorro do governo federal para poder ajudar os estados e municípios que perderem a arrecadação.
Só que me parece que ontem mesmo o governo já atravessou aí, propondo metade só do socorro que o Congresso quer dar. O que você tem a dizer? Vai passar, não vai? Eu acredito que vai passar. O governo vai, o presidente vai vetar? A bancada do Podemos no Senado, que é a segunda maior bancada no Senado, já sinalizou favorável. Eu acredito que vai passar. E quando o presidente sinalizou a metade, é porque, na verdade, ele quer já deixar aprovado passar a metade agora, mas, claro, já fica em aberto que, havendo a necessidade de uma nova remessa, vai haver uma nova remessa. Então tem um acordo, então, já com esse é o acordo do Colégio de Líderes, é nesse sentido. O Colégio de Líderes, mas já está com o ministro da Economia? Não, partiu dele. Então, ótimo. Então, podemos ficar... os governadores e prefeitos vão ter um certo alívio vindo do governo federal. Com certeza. Aí nós temos que honrar o ministro da Economia, né? Quer dizer, porque isso realmente vai vindo do... Não, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Aliás, diga-se de passagem, um dos grandes méritos do Bolsonaro foi ter feito, salve raras exceções, um ministério de excelência. Seja na questão do Sérgio Moro, seja na questão do Paulo Guedes, seja na questão do Mandetta. Temos vários... O Tarcísio. O rapaz de infraestrutura, o Tarcísio é o da infraestrutura? Exatamente. É um cara que esse cara é um monstro. Respeitadíssimo entre os colegas. Ele é excepcional. Ele é excepcional. Então, temos que louvar, até porque, dentro da teoria da administração, o bom administrador é aquela pessoa que se cerca de bons. Inclusive, sem querer desviar, eu sei que nosso tempo está corrido. Não, já acabou. Você já pode emendar com o novo normal. E falar tchau, pessoal. Já vou emendar. Já emenda e dá tchau, pessoal. Já acabou o tempo. O mundo nunca mais vai voltar a ser o antigo normal. O antigo normal não existe mais. Agora, isso, tirando o lado bom das coisas, né? Fazendo do limão a limonada, isso vai ser muito bom em várias coisas. Por exemplo, dentro do seu programa, eu tenho certeza que agora, num formato desse, de conversar através do Skype, você vai poder ouvir, por exemplo, um senador apresenta um grande projeto em Brasília, você vai poder conversar com ele, entrevistar ele aqui, enfim, personalidades do mundo jurídico, gente que mora em Porto Alegre, Manaus, em vários lugares, vão estar no seu programa. E hoje... E dentro do formato antigo, do velho normal, essas pessoas teriam dificuldade de locomoção. Teriam que vir em Goiânia, ou então você teria que ir lá para ouvi-lo. Então ficou muito bom esse novo normal. Tá aí as lives dos cantores, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, a cantora Simone. Não a Simone Simaria, não. A Simone, aquela do Então é Natal. Eu sou um fã dela. Mas tem 20 anos que eu aguardo no show dela e não tem onde ir. Anteontem ela fez uma live e eu pude assistir o show dela. E assim vai. O mundo se transformou. O mundo adiantou, digamos que 20 anos nesses últimos 40 dias, em termos tecnológicos. A eleição, que eu acredito que vai ser adiada por alguns meses, mas eu acredito que vai ter, serão campanhas feitas pela internet. Até porque a gente tem que lembrar que quando a máquina voltar a girar, quando fala assim, gente, acabou, o comércio vai reabrir, as ruas não vão lotar de cara não, as pessoas vão aos poucos voltando, né? Então é isso. O novo normal vai ser completamente diferente e melhor do que o antigo normal. Você está com uma boa expectativa, Eduardo Machado? Eu estou com uma boa expectativa. O povo goiano vai vencer isso? O mundo vai vencer isso. Em Goiás, nós temos o privilégio de ter um governador que ouve a ciência. Então, por esse motivo, eu me sinto, não na condição de assessor do governador, mas eu me sinto seguro de estar no estado que tem um governador preocupado com a vida e não simplesmente se empresário está enchendo o bolso. É isso. E essa foi a nossa entrevista com o Eduardo Machado, vice-presidente do Podemos. Eduardo,
eu já quero fazer um pedido para você aqui, você vai ficar me devendo na frente dos meus telespectadores. Eu quero entrevistar o senador Álvaro Dias com um projeto que visa reduzir os privilégios, não é isso? Do foro privilegiado. Exatamente. Ele acaba com o foro privilegiado para mais de 5.000 pessoas no Brasil que tem foro privilegiado. Você consegue essa entrevista aqui para o programa Controverso? Com certeza, está prometido e vai acontecer em breve. A produção minha, o pessoal da Action Mais, né, que é o Pedro Lucas, o Guilherme, o Pedro Luiz, eles vão entrar em contato com você. Maravilha, será um prazer. Ok? E você, telespectador, esse foi o nosso programa de hoje, Política em Época de Coronavírus. Nós vamos voltar com o Eduardo Machado daqui a 3 semanas para conversarmos sobre o processo eleitoral, já deve estar um pouco mais claro, e também para fazermos um pouco das análises aí de tudo isso que nós já apresentamos hoje. E você permanece conosco aqui na TV Capital agora, nas nossas redes sociais. Nós vamos repercutir cada vez mais esses programas, vamos fatiar os assuntos e eu quero a sua opinião. Liga para a gente no telefone, manda aí o WhatsApp, ajuda a gente a construir esse programa, porque ele é seu. E você sabe como é, você está no lugar certo.